Você já olhou pra uma pessoa e pensou: o que será que passa na cabeça dela? Porque é basicamente essa pergunta que vem na minha mente quando eu penso na cabeça da pessoa que monta os trailers da Warner e da Universal, cara. Poxa vida, os caras parecem que têm prazer em acabar com as experiências dos seus filmes. Eu nunca vou me esquecer do que aconteceu com Abigail no ano passado. Um baita filminho divertido, cara, terrorzinho da hora e que tinha potencial de ser muito mais do que só isso, se não fosse o trailer e o pôster que praticamente arruinavam a maior virada narrativa do filme, bicho. E aparentemente essa equipe não aprende e essa foi a mesma equipe que ficou responsável pela divulgação de Acompanhante Perfeita. E sorte a minha que eu não vi esse trailer antes de assistir ao filme e não pretendo estragar a experiência de vocês aqui também, então fiquem tranquilos. Eu não vou dar o contexto das imagens que eu vou mostrar aqui, eu não vou falar de spoilers até a hora que eu vou avisar aqui no vídeo, mas fiquem tranquilos porque eu vou avisar antes, porque eu gosto de tomar esse cuidado com vocês, que eu acho que as distribuidoras internacionais que montam esses trailers tinham que tomar também. Porque Acompanhante Perfeita é sem dúvida alguma um filme que sai prejudicado nessa brincadeira, meus amigos. Um filme que, da mesma forma que a Abigail, aposta muito da sua proposta em uma única revelação. E essa revelação acaba ficando meio óbvia se você viu o trailer, fazendo com que os primeiros 20, 30 minutos da experiência com o filme fiquem meio tipo: ah, mas eu sei que isso que você tá me falando é uma mentira. Que horas que a gente vai chegar logo na parte que eu quero que chegue? Tenho certeza que esse não foi o objetivo da equipe que idealizou isso aqui. Até porque estamos falando de boa parte da mesma galera que compôs a equipe lá de Barbarian, Noites Brutais. Eu acho um baita filme de terror com uma baita proposta que se perde ali um pouquinho mais pro final, mas que ainda assim não teve a sua principal revelação destruída pelo time de marketing com seus trailers. Tá, mas eu sei que eu tô sendo bastante específico a respeito desse ponto aqui, mas acreditem, ele é muito importante, ele vai ser muito importante durante tudo que eu pretendo falar desse filme, mas eu entendo que a pergunta que vocês devem estar se fazendo aí é: apesar desse fato, será que vale a pena comprar um ingresso para assistir Acompanhante Perfeita? E a resposta, meus amigos, bom, é um pouquinho mais complicada do que só um simples sim ou não, porque apesar de eu ter tido um tempo de muita qualidade na sessão, eu também confesso que os vacilos que esse filme comete podem ser o suficiente para eu dizer o contrário aqui pra vocês. Fiquem tranquilos porque eu pretendo falar de tudo isso aqui no vídeo de hoje, porque pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo, esse é mais um episódio do quadro Reviews e eu convido todos vocês pra virem comigo nessa jornada perfeita, comigo sendo seu acompanhante, não de luxo, mas eu convido todos vocês pra virem comigo porque sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas, antes de começar já quero te agradecer por ter clicado aqui na minha carinha mais uma vez, é sempre uma honra ter a sua presença por aqui, tá legal? Então vamos deixar esse encontro ainda mais legal, deixa seu like aqui embaixo, ativa o sininho de notificações que você não perde nada do que está a caminho. Se essa for a sua primeira vez por aqui, é claro, se inscreve no canal para você não perder nada de novidade que está a caminho também. E é claro, não deixa de conferir também o quadro Cheer Rafa, um quadro exclusivo para membros aqui do canal, então se você quiser ter acesso a esse conteúdo exclusivo, vire membro, é baratinho, confere os pacotes aí que você não vai se arrepender. Mas eu sei que não foi para nada disso que você clicou aqui, você quer me ver falar de Acompanhante Perfeita, então eu não vou deixar você esperando. Acompanhante Perfeita conta a história de Iris, uma garota inocente, do bem, uma excelente namorada para o Josh, que arma uma viagem com seus amigos para uma mansão afastada numa floresta lá, para que eles possam passar um final de semana de muita curtição. É claro que isso sempre dá certo em qualquer filme de suspense ou terror, né? Porém, a relação dos amigos ali entre si é um pouco mais complexa do que ela aparenta ser de início e rapidamente as coisas saem do controle, fazendo com que a jovem Iris tenha que literalmente lutar pela sua própria vida. Bom, meus amigos, vamos lá. A primeira frase do filme, que acontece na primeira cena também, é bastante emblemática e já de cara me deixou com um sorriso no rosto, por ser algo que eu definitivamente não estava esperando, mas também por automaticamente mudar completamente a dinâmica do que eu tinha idealizado na minha cabeça. A cena é uma narração da Iris dizendo que poucas vezes a gente consegue sentir na vida algo tão forte, tão libertador, que passa uma sensação de que você viveu a vida inteira pra chegar ali naquele momento. E aí ela completa dizendo que, no caso dela, essas sensações aconteceram apenas 2 vezes, no dia que ela conheceu o Josh e no dia que ela matou ele. Bum, entramos nos cards de abertura do filme. Uau, que interessante, não é mesmo? Mudamos completamente a dinâmica do que eu tinha pensado com um grupo de jovens numa cabana afastada. Isso muda tudo, isso é muito legal. E é bem semelhante também com toda aquela proposta do primeiro ato de Barbarian. O filme convida a gente de imediato a questionar e investigar a índole, o caráter lá do personagem do Bill Skarsgård, sem muito dizer se ele é um cara maneiro ou não. Aqui fica um pouco mais claro que a intenção dela de fato era matar o Josh, mas ainda assim a gente não sabe se isso é porque ele é um cara escroto com ela ou se a gente vai acompanhar a visão de uma mina maluca, lunática. E aí com isso o mocinho meio que acabaria sendo ele, sacou? Enfim, ainda não sabemos exatamente o que a gente sabe é que o Josh vai morrer e essa é a história de como ela vai fazer isso, o que rapidamente chamou a minha atenção. Dessa forma a gente segue por boa parte do filme, com o roteiro trabalhando de uma maneira às vezes não tão sutil, mas eficiente pelo menos, alguns temas que não só levantam algumas reflexões interessantes, como também servem de pistas pra gente tentar matar esse mistério que ele apresentou logo na cena de abertura. Por exemplo, o fato de que o Josh é um cara muito bacana com a
Iris, mas ele muda um pouco quando tá na frente dos seus amigos. Ele deixa ela de lado, vai fazer outras coisas, vai falar com outras pessoas também, dá muita atenção pra ela ali, e ele mais parece cobrar os amigos pra darem atenção pra ela e ela pra dar atenção pros amigos, do que de fato em construir algum tipo de situação, trazer algum papo ali que possa criar essa conexão de uma maneira mais fluida, mais natural. E considerando que eles têm pouquíssimo tempo de relacionamento, não é muito maneiro da parte dele fazer isso, mas até aí tudo bem. O fato dele não ser um cara muito maneiro não torna ele um vilão automaticamente, né? Também tem uma cena muito emblemática e muito engraçada, na real, em que eles acabaram de transar, ele vira pro lado pra dormir, e ela vem com um papinho de estar gostando muito dele, que ama muito ele, que vai viver em devoção a ele. E o Ted Mosby da parte dela, dificilmente esse tipo de papo dá certo pra alguém, mas enfim. Só que a reação dele é muito engraçada, porque ela tá lá se declarando, falando um monte de coisa no pós-sexo, e ele tá virado pro lado e ele simplesmente vira pra ela e manda um Iris, vai dormir, pelo amor de Deus. E essa frase imediatamente acendeu um alerta em mim. Foi justamente nesse momento, nessa fala, lá na marca de 20, 30 minutos de filme, que eu comecei a suspeitar do que iria de fato acontecer, daquilo que os trailers estragaram bastante e daquilo que o próprio filme ainda vai levar mais uns 5, 10 minutinhos pra nos revelar. Eu ainda não vou falar dessa revelação, vou deixar mais pra frente no vídeo, eu aviso vocês antes, fiquem tranquilos, mas o ponto aqui é, essa suspeita que eu tive, seguida da revelação, depois de uns 5, 10 minutos, como eu já disse, fez super parte da minha experiência com o filme. Ajudou muito na condução narrativa, porque eu estava engajado no mistério, eu estava querendo pegar as pistas ali que eles deixaram, eles entregaram o suficiente, pelo menos pra eu supor alguma coisa, e ainda tive a satisfação de ter acertado aquela coisa. Ou seja, essa primeira meia hora de filme, pra mim, foi extremamente funcional, foi engajante, foi recompensador até, dá pra dizer assim. Porém, isso é algo que eu duvido muito que vai acontecer pra quem assistiu ao trailer, pra quem sabe da revelação. Que pode, ao contrário do que eu achei, acabar achando essa primeira meia hora de filme aí arrastada, tediosa e sem foco pra chegar logo no que interessa. Sacou a diferença? Pra quem assistiu, não tava tedioso, porque eu tava interessado aonde aquilo ia parar. Agora, pra quem já sabe, talvez não seja tão engajante, tão interessante assim. E eu consigo entender quem está nesse segundo cenário. E isso vai entrar em conflito direto com um outro grande problema do filme pra mim, que é o seu terceiro ato, e que ali eu não tenho dúvidas em afirmar pra vocês que ele dá muitas voltas pra chegar no mesmo lugar. Leva tempo demais pra chegar onde quer chegar e nem é tão diferente assim do que a gente estava anteriormente. Então só pra frisar bem e deixar claro o que eu tô querendo dizer aqui pra vocês. O final do filme eu acho que é arrastado e cansativo pra todo mundo, e o começo pode ser cansativo só pra quem já sabe onde o bagulho vai parar. E aí nos sobra o que? O meio do filme, que é de fato onde tudo se desenrola e que é a virada que a trama dá quando a revelação lá é feita, mudando totalmente a perspectiva do que eu tinha idealizado, um baita mistério maneiro que tava se construindo ali, pra algo, vamos dizer, muito mais óbvio e consideravelmente mais sem graça. Algo que também, curiosamente, eu não acho que vai acontecer pra quem já sabe onde o negócio vai parar e que pode estar querendo chegar logo na parte do corre-corre, da dedada no cu, gritaria, de matança pra tudo quanto é lado. Então entende o que eu tô tentando dizer? Eu acho que tá um pouco redundante esse texto que eu tô escrevendo aqui, mas é importante eu deixar muito claro que eu acho que existem dois filmes aqui nesse filme. Dois filmes que podem render duas experiências completamente diferentes. Um pra quem viu o trailer e outro pra quem não viu. Ambos com problemas, mas os problemas em si são completamente diferentes também. Pra quem viu o trailer, o problema maior, suponho eu, é claro, é o ritmo do projeto. Porque ele demora demais pra chegar onde tem que chegar, aí quando chega, fica pouco tempo ali no que o público quer de fato ver, e depois se arrasta tempo demais pra encerrar as coisas, tá ligado? Mas isso é só uma suposição da minha parte, é claro, não foi o meu caso, como eu já disse pra vocês, então o que eu posso fazer aqui é supor e pedir pra você que se encaixa nesse cenário, comentar aqui embaixo se eu acertei ou não. Porque o que eu posso de fato afirmar é como foi a minha experiência tendo ido cru pra parar. Eu acho que é a melhor forma de você experienciar esse filme, né? Porque eu ganhei o primeiro trecho, eu ganhei aquela primeira parte da experiência, como eu já comentei com vocês, e entrei pro segundo ato bem receptivo pro que estava prestes a acontecer. Só que aí no segundo ato, pra mim, na minha experiência, o filme acaba caindo numa outra cilada que é de incoerência por parte dos personagens, passam a tomar decisões que não fazem o menor sentido com a quantidade de pistas que eles me deram antes pra poder supor as paradas. Então, sem dar spoiler, um exemplo aqui pra vocês. No momento em que o tal segredo que eu tô fazendo questão de guardar aqui é revelado, a personalidade do Josh muda da água pro vinho, cara. E é tão ridículo e tão mal escrito que parece que ele sabe que tá num filme e que tudo foi revelado pro público a partir daquele momento e que agora ele pode ser exatamente quem ele sempre foi, sacou? O filme perde aquela camada da sutileza, do mistério, da condução legal que ele tava construindo e acaba ficando meio simplista demais, meio óbvio demais, tipo, o bom é bom, o mal é mal e é isso aí. Mas é claro que pra falar disso com propriedade, eu vou precisar dar o mesmo spoiler que o trailer deu. Então, se você conseguiu escapar, a minha sugestão é que você use a barrinha de capítulos aqui pra pular lá pro final do vídeo, pra parte de conclusão e nota. Mas caso você não se importe com spoilers, ou se você já tiver assistido o trailer, eu não vou falar nada que eles já não tenham falado, tá bom? Então vamos lá, meus amigos, a revelação é simples, é o fato de que a Iris é uma androide sexual, meus amigos, literalmente uma acompanhante perfeita, como o título sugere, algo que eu meio que matei na hora que o Josh faz a piada do boa noite lá pra ela. Porque ele fala com ela num tom meio parecido com o que eu uso com a Alexa,
sabe? Que é diferente do tom que a gente usa pra falar com um ser humano, não é? Eu falo com a Alexa num tom meio que pra ela entender as palavras que eu tô dizendo, sacou? Um tom meio de comando, focando nas pausas das palavras, na gramática e tal. Que é diferente do tom que eu falo com a Lari, por exemplo. Mesmo que seja a mesma coisa que eu quero das duas. Amor, anota aí pra gente não esquecer de comprar papel higiênico na próxima vez que a gente for no mercado. Alexa, incluir papel higiênico na lista de compras. Papel higiênico adicionado à sua lista de compras. Se fudeu, agora vai ter papel higiênico na sua lista também. Mas o ponto é que eu achei legal a maneira com que o filme vai dando esse tipo de pista no começo. Por exemplo, também o fato de que o nome dela é Iris, que se você ler ao contrário, vira literalmente Siri. Isso é da hora e torna engajante a condução do mistério no primeiro ato. Também é isso que permite que o filme trace alguns paralelos ali bem legais nos comentários que ele quer levantar, como por exemplo acontece com a personagem da Sugar Baby, que assumidamente fala ali que só tá com o velho rico, dono da casa, porque ele é rico e que ela faz tudo o que ele quer sexualmente e não sexualmente, só pra ela poder viver essa vida tranquila. Qual que é a diferença dela pra androide sexual, sacou? E quanto tempo até que os velhões queiram as androides apenas e descartem minas como ela? É legal o comentário, é interessante, mas também é aí que vem o problema de contradição que eu falei pra vocês aí sobre o personagem do Josh. E quando é revelado que ela é uma androide, ele muda da água pro vinho e se torna uma incoerência de personagem ambulante. Porque ele tem um objetivo bem claro em ter levado ela pra viagem, que não nos importa muito aqui no vídeo de hoje. O que nos importa é que a partir do momento em que isso é revelado pra nós, a gente descobre que ele não tava nem aí pra ela. Ele não se importa com ela, ele nem considera ela uma pessoa em primeiro lugar. Só que aí, quando ela começa a dar problema, ao invés dele simplesmente desligar ela, que é um comando simples, cara, que ele sabe como fazer, não, ele decide sentar e conversar pra ela ali, explicar tudo e se despedir. Ué, mas então você considera ela ou não? Você se importa com ela? Você considera ela um ser humano sequer ou não? Faz muito sentido, entende? E como boa parte do segundo e do terceiro ato poderiam ter sido solucionados se ele simplesmente desligasse ela, coisa que ele não faz, eu repito, por motivos de roteiro incoerente, eu acabei recebendo uma condução narrativa e uma conclusão bastante divertida, mas completamente inacreditável e desnecessariamente estúpida. A própria Iris não recebe o brilho de protagonismo que ela merecia, sabe? Porque ela só passa pela maior parte dos desafios que ela passa por incompetência dos outros, por burrice dos outros, e não tanto por mérito dela. A quantidade de vezes que o Josh tá com ela capturada, presa, cara, amarrada numa cadeira, pronto pra deletar ela, apagar o sistema e foda-se, e que ele decide ligar ela pra bater um papo, é inacreditável, cara, e me tirou completamente do drama, me tirou completamente da tensão, o que é uma pena porque o que compõe esses momentos, como eu já disse pra vocês, é bem legal, é bem da hora. Eu queria muito ter conseguido aproveitar esses momentos um pouco mais. Porém, meus amigos, dito tudo isso, A Acompanhante Perfeita tá muito longe de ser um filme ruim. Pra falar a verdade, eu acho que esse aqui é um caso perfeito de filminho pipoca, que pode render uma experiência divertida numa sala de cinema, mas que não vai conseguir ir muito mais além do que isso. O filme tem muito a dizer, mas se perde bastante ali no meio do caminho. Ainda uma repetição de eventos ali que cansa muito antes do esperado, e um filme que sofreu consideravelmente muito pela escolha terrível da equipe de divulgação em escancarar uma das maiores surpresas do projeto, que torna o ritmo dele muito melhor pra quem não sabe onde a história vai parar. Felizmente eu fui um desses, eu não tinha assistido esse trailer antes, então eu não tenho como negar pra vocês que a minha jornada teve um saldo positivo. Eu acho esse filme muito pior do que Barbarian, Noites Brutais, talvez não muito pior, mas só pior, mas também não foi nada que me fez perder a esperança, ou a curiosidade, ou o interesse quando esse time aparecer aí com uma nova ideia. Porque pra mim, Acompanhante Perfeita pode não ser um filmaço, mas ele sem dúvida alguma vale o ingresso de cinema. Ainda mais se você conseguir fazer que nem eu e pegar a semana do cinema aí em ingressos a R$12. Aí vale super a pena. E agora, é claro, eu quero saber de vocês. Já assistiram Acompanhante Perfeita? Gostaram? Não gostaram? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Se curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra ficar por dentro das próximas novidades. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima!